Fala pessoal, aqui quem fala com vocês é o professor Lanzarin. Hoje eu selecionei os principais temas que caem no concurso do TJ. Teremos questões de prova e também teremos questões inéditas. Fique até o final, não esqueça de deixar seu like, deixe suas dúvidas nos comentários e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Para começar, vamos de Windows 10. No Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão, ao se arrastar um arquivo ou pasta, o que acontece depende do destino para onde o objeto está sendo arrastado. Ao se arrastar um arquivo para uma pasta de uma unidade diferente sem utilizar o teclado, Bom, a situação é a seguinte, nós temos um dispositivo, né? Vou chamar aqui de dispositivo D, e nós temos um outro dispositivo C. O usuário ele vai arrastar o arquivo de uma unidade para outra, diríamos, da unidade D para a unidade C. A questão quer saber o que vai acontecer com esse arquivo se não usar o teclado, ou seja, vai arrastar com o mouse, não vai usar o teclado, significa que não vai usar atalhos, né? Então, vou fazer uma simulação aqui para explicar essa questão. Imagine que dentro da unidade D, nós tenhamos uma pasta de documentos, a doc1. E também tenhamos a doc2. Já na pasta C, nós vamos ter uma outra pasta de documentos. Ela vai chamar só doc. Tranquilo? Dentro do arquivo, dentro da pasta doc1, nós teremos o arquivo 1. Tá. Vamos dizer que o usuário arrastou esse arquivo para a pasta doc da unidade C. Veja só, nós estamos saindo de uma unidade D, e indo para a unidade C. Ele vai posicionar o mouse sobre o arquivo e vai arrastar para a pasta doc da unidade C. O que vai acontecer? Vai ser feita uma cópia. Nós vamos ter um arquivo 1 lá na unidade D, na pasta doc1, e nós vamos ter uma cópia do arquivo na unidade C, na pasta doc. Ou seja, nós vamos ter o arquivo duplicado. Teremos tanto uma versão dele na unidade C, quanto na unidade D. Não tem nada de atalho, não se cria atalho, tranquilo? E também, não, hora nenhuma se fala em deletar o arquivo. Então, nós não teremos nenhum arquivo sendo deletado. Agora, eu só vou complementar aqui. Imagina que nós tivéssemos pego o documento da unidade D, doc1, e arrastado para doc2, que, veja bem, está dentro da mesma unidade, ou seja, unidade D. Pegou lá e arrastou aqui para baixo. Como está dentro da mesma unidade, o Windows iria simplesmente mover o arquivo para a pasta doc2. Então, nós teríamos o arquivo 1 apenas na doc2 e não mais na doc1. Dentro da mesma unidade, ele vai mover o arquivo, né, deixando uma única versão, ou seja, na versão de destino, a versão de origem ele é apagado, ele é movido de lá, e quando são unidades diferentes, você tem uma cópia. Então vamos analisar as alternativas. Será copiado para a pasta de destino? Exato, alternativa A é a resposta. Exatamente o que nós falamos. Unidades diferentes, ao se arrastar um arquivo para uma pasta de uma unidade diferente, sem utilizar o teclado, ele será copiado para a pasta de destino. Vamos analisar as outras questões. Será apagado da pasta de origem e terá atalho criado na pasta destino? Não, nenhuma coisa nem outra. Não vai ter nem atalho, nem vai ser apagado. Terá um atalho criado na pasta destino? Somente. Não, nós não estamos falando de atalho aqui. Quando você quiser criar um atalho é outra situação, tá? Será movido para a pasta de destino? Não. Se fosse dentro da mesma unidade, ele seria movido. Você lembra disso? Ele ia sair lá da doc1, ia para a doc2, ia ser movido. Ele deixaria de existir na doc1 e existiria na doc2. Ou seja, você tira de uma e coloca em outra. Nessa situação, de novo, ele é replicado. Ele continua na doc1 e é copiado na doc2. Então, a D está errada. Será apagado da pasta de origem somente? Não, gente, não vai ser apagado. Né? Não faz o menor sentido. Nós não estamos arrastando para a lixeira nem nada do tipo. Né? Nós estamos tirando de uma unidade, passando para outra. Não teria por que o Windows apagar o arquivo. Isso não seria nada intuitivo.
Próxima questão, então. Tem-se a caixa de pesquisa no Windows Explorer em um computador com Microsoft Windows 10, em sua configuração original. Abaixo vocês estão vendo uma imagem da caixa de pesquisa. Um usuário abriu a pasta documentos/controles e preencheu nessa caixa o conteúdo *.txt e pressionou Enter. Dessa forma, o Windows efetuará a pesquisa a partir da pasta tal e pasta tal. Ele quer saber quais serão as pastas a partir do qual o Windows fará a pesquisa. Assinale a alternativa que preencha as lacunas correta e respectivamente. Bom, segundo a questão, então nós temos um usuário e ele abriu a pasta, o diretório documentos/controles. Isso significa então que ele está dentro da pasta controles, tá? Esse diretório, esse endereço, documentos/controles, significa que ele já está lá na pasta controles e essa pasta controles está dentro de documentos. Ele preencheu uma pesquisa na caixa de pesquisa e deu Enter. E a questão quer saber em quais pastas vai ser feita essa pesquisa. Bom, vamos entender o seguinte. Esse documentos/controles significa isso aqui, ó. Ele tem uma pasta chamada documentos. E abaixo dela, na hierarquia, ou seja, dentro da pasta documentos, tem uma pasta chamada controles. A questão não fala, mas dentro de controles pode ter ainda outras pastas. Pasta 1, por exemplo, e pasta 2. Nesse exemplo aqui, controles é uma subpasta de documentos. E a pasta 1 e pasta 2, elas são subpastas tanto de controles quanto de documentos. Tranquilo? Como o usuário abriu documentos/controles, significa que ele está nesta pasta. Lá na caixa de pesquisa ele digitou a pesquisa dele e deu Enter. Significa o quê? A pesquisa vai ser efetuada dentro de controles em todas as subpastas que estiverem dentro de controles. Tranquilo? Não vai ser feita dentro de documentos. Para que a pesquisa fosse feita dentro de documentos, ele teria que abrir a pasta documentos. Mas no caso, como ele abriu controles, a pesquisa vai ser efetuada de controles e todas as pastas que estiverem dentro de controles. Aqui no exemplo eu coloquei pasta 1 e pasta 2. Outra forma de entender também é a hierarquia de pastas. Nós podemos considerar que, nós podemos afirmar que documentos está acima na hierarquia, enquanto controles está abaixo de documento e pasta 1 e pasta 2 estão abaixo de controles, que estão abaixo de documentos. Na hierarquia, vai funcionar da seguinte forma. Se eu estou numa pasta determinada, por exemplo, controles, e faço uma pesquisa, a pesquisa vai ser efetuada na pasta que você está e nas que estão abaixo dela, beleza? Não nas que estão acima. Então, pelas duas formas, você consegue perceber que documentos fica de fora da pesquisa, seja pelo critério de subpastas, de pasta, ou hierarquia, que no final das contas é a mesma coisa dita de uma maneira diferente. Então vamos às alternativas. A alternativa A fala que vai ser feita em documentos e em todas as pastas existentes dentro de documentos e controles. Não, não vai ser em documentos, e sim nas subpastas de documentos/controles, né? Ou seja, a subpasta está aqui, ó, controles, pasta 1, pasta 2. Lembrando que pasta 1 e pasta 2 são exemplos que eu coloquei, tá? A questão não fala isso, é só para você entender. O B vai ser feito em documentos e controles, ok, correto. Não pesquisará nenhuma subpasta existente dentro de documentos e controles. Não, ao contrário, vai pesquisar sim, pesquisará, né? Então também não é a letra B. Alternativa C, documentos. Não pesquisará nenhuma subpasta existente dentro de documentos e controles. Está errado, não vai ser em documentos, vai ser em controles, né? Ou melhor dizendo, documentos/controles. E sim, pesquisará subpastas existentes dentro de documentos e controles. Também está errada a alternativa C. Alternativa D, documentos, já está errado. Igual falamos, documentos/controles. E em todas as subpastas existentes dentro de documentos, duplamente errada. E a alternativa C, documentos, controles, sim, vai pesquisar dentro de documentos e controles. E em todas as subpastas existentes dentro de documentos/controles. Ok, correto, isso mesmo. Dessa forma, o Windows efetuará a pesquisa a partir da pasta documentos/controles e em todas as subpastas existentes dentro de documentos/controles. A alternativa é a nossa resposta.
em uma pasta do Microsoft Windows 10, em sua configuração geral original, mas com uma configuração específica para que os arquivos ocultos sejam exibidos, existem 4 arquivos em uma pasta, tal qual apresentado na imagem a seguir. Logo abaixo vocês conseguem observar a imagem mencionada. Vamos continuar a leitura da questão. O arquivo arq1.txt está configurado como oculto. O arquivo arquivoa.txt está configurado como apenas leitura. Os demais arquivos e a pasta 1 não possuem nenhuma configuração específica. Assinale a alternativa que indica qual item será apagado ou quais itens serão apagados quando o usuário selecionar todos, pressionando as teclas Ctrl mais A e pressionando em seguida a tecla Delete. No Microsoft Windows 10 e também versões mais antigas do Windows, com sua configuração original, ao selecionar arquivos e pastas e clicar na tecla Delete, vai vir uma caixa de texto perguntando se você realmente deseja mover esses arquivos selecionados para a lixeira. Se você clicar sim, os arquivos serão excluídos, mas não permanentemente. Os arquivos eles vão para a lixeira, tudo bem? A questão aqui ela fala basicamente isso. Nós temos 5 arquivos, porém, 3 arquivos ela não faz nenhuma observação e aqui o arquivo arq1 ela fala que ele está como oculto e o arquivo A somente leitura, tá? Então, se você seleciona os 5 e tanto a pasta quanto os 4 arquivos e clica em Delete, a gente sabe que a pasta 1 vai ser excluída, o arq2 será excluído e o arquivo B também será excluído. Mas e esses arquivos? O oculto e o que está somente leitura? Bom, primeiro uma observação, né? Esse arquivo que está em oculto, a gente só consegue vê-lo porque a configuração fala que arquivos ocultos sejam exibidos, tá? Então a gente vê esse arquivo que foi configurado para ficar oculto, porém você vê que ele está um pouco mais claro. Se trocar a configuração para arquivos, para não exibir arquivos ocultos, ele some, tá? Mas a questão aqui está falando que está configurado para que os arquivos ocultos sejam exibidos. Por isso nós estamos vendo ele ali. Bom, não tem nada demais. O arquivo ele só está oculto porque alguém entrou lá nas propriedades, né? E foi nos atributos. Você clica com o botão direito do mouse em cima do arquivo, vai em propriedades, dentro de propriedades tem os atributos, e se você marca a opção oculto, o arquivo vai ficar oculto, de forma com que numa configuração geral, sem nenhuma alteração, ninguém vai ver aquele arquivo mais. Para que você consiga vê-lo, você vai ter que ir lá e configurar o Windows para que os arquivos ocultos sejam exibidos, e aí eles serão exibidos da forma como você está vendo na figura, um pouco mais claro. Mas não há nenhuma diferença, né? Você coloca os arquivos ocultos para serem exibidos justamente para você poder saber onde ele está, conseguir clicar nele, fazer alterações, inclusive excluí-los. Então não tem absolutamente nada demais. Se você selecionar o arquivo arq1 e clicou em Delete, ele simplesmente vai ser excluído também. E esse arquivo somente leitura? Bom, também vai seguir a mesma lógica. Um arquivo que está salvo como somente leitura, pode ter acontecido 2 coisas. Quando a pessoa criou o arquivo somente leitura, ao salvar, lá embaixo, no canto inferior direito, ao lado daqueles botões onde ali aparece salvar, né? Você vai lá, clicou salvar como, no canto, vai abrir uma caixa, no canto inferior direito, ao lado ali do salvar, vai aparecer a opção de ferramentas. Dentro de ferramentas você vai achar opções gerais, e ali você vai poder escolher senha de proteção e gravação e também escolher se você vai marcar, né, a opção de recomendável somente leitura. Dessa forma você consegue salvar um arquivo somente leitura, em que ninguém vai conseguir abrir para alterá-lo e salvar com as alterações. A pessoa consegue abrir, ler o conteúdo, ela pode conseguir alterar ou não, dependendo de uma configuração interna do arquivo, que eu não vou entrar nesse momento, tá? Mas em nenhuma das hipóteses ela vai conseguir salvar as alterações. Se o arquivo permitir que ela faça alterações, na hora de fechar ele vai poder salvar uma outra cópia. Porém, aquele arquivo original que ela abriu, que estava como somente leitura, ela não consegue fazer nenhuma alteração. Outra forma de colocar o arquivo
em somente leitura é você lá em propriedades, né? Clica no botão direito em cima do arquivo, vai em propriedades, atributos e escolhe a opção somente leitura, tá? Essa é uma opção. Porém, assim como o arquivo oculto, não muda nada. Se você clicar no arquivo e apertar a tecla delete, ele vai ser excluído, tá? Portanto, a nossa resposta é a letra E, tá? Vai ser excluído a pasta 1, o ARC1, o ARC2, o arquivo A, o arquivo B. Tranquilo? Ou seja, selecionou os 5 arquivos e clicou delete, os 5 serão movidos para a lixeira. Lembrando que o fato de estar oculto, se você conseguiu selecioná-lo, né, porque a configuração estava especificada para que os arquivos ocultos sejam exibidos, e também o fato de um arquivo estar em somente leitura, não vai impedir que esses arquivos sejam excluídos. No sistema operacional Windows 10, em sua configuração padrão, um usuário aciona o explorador de arquivos. Seleciona um arquivo e pressiona a tecla F3. Em seguida, alternativa A, o arquivo será deletado definitivamente. Alternativa B, as propriedades do arquivo serão exibidas. Alternativa C, o arquivo será deletado e colocado na lixeira. Alternativa D, a ajuda do Windows 10 será ativada. E a alternativa E, o cursor será colocado no campo de busca da ferramenta de pesquisa. Bom, então a questão diz o seguinte, nós estamos com o sistema operacional Windows 10, configuração padrão. O usuário ele abre, né, o explorador de arquivos e tecla F3. A questão quer saber qual que vai ser a ação executada ao teclar F3. Vamos analisar alternativa por alternativa e encontrar a resposta. A alternativa A ela vai falar o seguinte, o arquivo será deletado definitivamente. F3 não deleta arquivo, tá? Uma das formas de você deletar um arquivo definitivamente, ou seja, ele não vai nem para a lixeira, é você teclar Shift mais a tecla Delete. Tranquilo? A alternativa B fala, as propriedades do arquivo serão exibidas. Você também não vai conseguir essas informações teclando F3. Uma das formas de você conseguir essas informações é clicar com o botão direito do mouse em cima do arquivo, na lista de opções que abrir, lá embaixo vai ter propriedades. Você clica em propriedades e você vai ver as propriedades do arquivo. Então não é a resposta. A resposta A não é a resposta B. A alternativa C fala, o arquivo será deletado e colocado na lixeira. F3 também não deleta o arquivo jogando na lixeira, né? Para você jogar um arquivo na lixeira, basta você clicar a tecla Delete, vai abrir a opção lá, se você realmente quer excluir o arquivo, você confirma e ele vai para a lixeira. A ajuda do Windows 10 será ativada. Não, a ajuda do Windows 10, ela é F1. Beleza? Lembrem disso, F1 é ajuda. Portanto, nós temos aqui que não é a resposta, não é a alternativa C e não é a alternativa D. Sobrou para nós apenas a alternativa E. O que ela fala? O cursor será colocado no campo de busca da ferramenta de pesquisa. Exato, isso mesmo. A alternativa E é a resposta. O F3, quando você clicar no F3, ele vai abrir uma guia chamada Ferramentas de Pesquisa. E lá dentro de ferramentas de pesquisa, você vai ter pesquisar com várias opções para a sua pesquisa, tá? E uma das coisas que acontece, na hora, você clicou ali, abre a guia ferramenta de pesquisa, o cursor é colocado no campo de busca da ferramenta de pesquisa. Então, clicou F3, abriu a guia, você já pode digitar o que você está pesquisando, porque o cursor já vai estar lá na caixa de pesquisa. Beleza? Então, você consegue isso clicando F3. Só uma curiosidade aqui, outra forma de você conseguir essa ferramenta, é um pouco mais trabalhosa, na verdade, porque você precisa digitar duas teclas em vez de só uma, no caso F3, é teclando Ctrl mais F. Tranquilo? Então, ao pressionar a tecla F3, o cursor será colocado no campo de busca da ferramenta de pesquisa. Resposta alternativa é. Lembrando que também vai abrir a guia ferramenta de pesquisa e lá você vai ter opções avançadas de pesquisa, ok? No sistema operacional Windows 10, em sua configuração padrão, um usuário clicou com o botão direito do mouse em um espaço livre da área de trabalho. E a seguinte lista de opções surgiu na tela. Bom, aí você pode observar a lista de opção que surgiu a partir dessa ação do usuário, né? Clicar com o botão direito do mouse
num espaço livre da área de trabalho. Esse usuário deseja criar um atalho para um arquivo na área de trabalho e, para isso, ele deve clicar em alternativa A, exibir, em seguida selecionar atalho na lista de opções que surge na tela e seguir as orientações na janela criar atalho. Alternativa B, novo, em seguida digitar o nome do atalho na janela que surge na tela. Alternativa C, novo, em seguida selecionar atalho na lista de opções que surge na tela e seguir as orientações na janela criar atalho. Alternativa D, atualizar, em seguida selecionar atalho na lista de opções que surge na tela e seguir as orientações na janela criar atalho. E por último, a alternativa E, ele deve clicar em exibir, em seguida digitar o nome do atalho na janela que surge na tela. Bom, temos aqui uma questão sobre o Windows 10. Tá? O que diz a questão? Um usuário ele queria criar um atalho para um arquivo. Esse atalho ele ficaria na área de trabalho. Para fazer esse atalho, ele clicou com o mouse numa área livre, ou seja, uma área que não tinha nenhum arquivo, nenhuma pasta. Ele simplesmente posicionou o cursor ali, a seta do mouse, né? Clicou com o botão direito e aí apareceu essa caixa, né? Com essa lista de opções. E aí a questão pergunta o que ele precisa fazer para criar esse atalho. Veja só, ele vai criar um atalho, ele vai criar algo que não existe, ele vai criar algo novo. Então, ao olhar as opções dentro da lista de opções, você meio que começa a entender, é algo bastante intuitivo. Não vai ser exibir, porque vai exibir coisas que já existem, não vai ser classificar, né? Nós estamos criando algo, nós não estamos classificando, nós não estamos exibindo, não vai ser atualizar, tá? Vai ser algo novo. Então a gente pode simplesmente cortar a questão A, porque ela já começa falando em exibir. A alternativa E também fala em exibir, a gente corta. E a alternativa D a gente também corta, porque ela já fala em atualizar. Então nós vamos ficar entre duas. A questão B e a questão C. Ambas falam que você precisa clicar no novo. Ok, aqui tudo certo. Mas como você pode perceber, nós temos aqui uma setinha, ó. Essa seta ela vai abrir uma outra lista de opções. Dentro dessa lista de opções, você vai ter lá criação de pasta, criação de um documento do Word, um arquivo em zip, e a gente vai ter, dentro dessa lista de opções, né, são várias opções, nós vamos ter lá também o atalho, beleza? Então vamos ver o que diz a letra B. Para isso ele deve clicar, né, em novo, em seguida digitar o nome do atalho na janela que surge na tela. Não, apesar de clicar em novo estar certo, como eu falei aqui na explicação, ao clicar em novo, aparece toda uma lista aqui, ó, com opções. Você não vai clicar em novo e vai criar de cara um atalho. Isso é bastante, tipo assim, chega a ser óbvio, né? Você não, esse novo não é um novo atalho, é um novo, uma série de opções que depois que você clicou em novo, você tem que falar o que é o novo. É uma pasta? É um atalho? É um arquivo zip? É um arquivo Excel? É um arquivo Word? Entendeu? Você não vai clicar em novo e vai surgir uma pasta. Então essa aqui está errado. E a alternativa C fala novo, correto. Em seguida selecionar atalho, correto, na lista de opções que surge na tela. E seguir as orientações na tela criar atalho, certo? Você vai clicar no novo, vai aparecer a lista de opções, você escolhe aquela que for um atalho e vai seguir ali, vai surgir, né, um atalho na janela, você vai colocar o nome ali, vai seguir as orientações na janela criar atalho. Então a alternativa correta é a letra C. Bom, pessoal, agora vamos seguir com as questões de Excel 2016. A célula 1 de uma planilha criada no Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão, formatada como data, contém o valor 21 de fevereiro de 2021, 21/02/2021.
Assinale a alternativa que indica o resultado a ser exibido na célula B1 quando o usuário insere a fórmula igual a 1 mais 1. Olha só, o sistema de data do Excel funciona da seguinte forma. Se você colocar o número 1 lá numa configuração geral, por exemplo, vou escrever aqui geral, você vai ter apenas um número 1. Se você pega essa célula e formata ela como data, esse 1 passa a ser a data 1º de janeiro de 1900. Tranquilo? Nós temos uma contagem a partir do número 1 que representa essa data, 1º de janeiro de 1900. Então, se nós somarmos mais 1 a esse 1, ou seja, termos um 2, nós teremos o dia 2 de janeiro de 1900. E se soma mais 1, ou seja, 3, nós teremos o dia 3 de janeiro de 1900. E assim sucessivamente. Ou seja, cada vez que nós adicionamos uma unidade à célula, ao número, nós acrescentamos um dia. Então, se nós temos o dia 21 do 2 de 2021 e somamos a ele mais 1, como diz aqui em cima, nós teremos um dia a mais, ou seja, o dia 22 do 2 de 2021. Portanto, a nossa resposta é a letra B, 22 de fevereiro de 2021. Só por curiosidade, o dia 21 do 2 de 2021, ele é o número, se você for lá e configurar ele no geral, colocar a formatação geral na célula que tem essa data, vai ficar o número 44.248, beleza? Ao somar mais 1, a gente passa para 44.249. Então é isso. Cada unidade acrescentada, um dia a mais. Então vamos para a próxima questão. Considere a seguinte tabela, editada no Microsoft Excel 2016, versão em português, configuração padrão. Aí na sua tela você está vendo a tabela em questão. Uma tabela com 3 colunas, colunas A, B e C, e 4 linhas. Linha 1, 2, 3 e 4. Suponha ainda que a fórmula a seguir tenha sido digitada na célula D5. Aí abaixo nós temos a fórmula. Se o quinto menor de A1 a C4 for igual ao sexto maior de A1 a C4, então trazer o segundo menor de A2 até B3. Se não, concatenar as células A2 e B2. A questão pergunta, o resultado produzido em D5 é? Então vamos analisar a fórmula. A primeira função, nós temos aqui menor, é uma função menor, tá? Nós temos A1 a C4, que é a seleção na tabela, e esse 5 depois do ponto e vírgula significa a ordem, ou seja, o quinto menor. Então, vamos analisar. Qual que é o quinto menor de A1 a C4? De A1 a C4 vai pegar da célula A1, seja coluna A, linha 1, até a C4. Então, vai pegar toda essa tabela visível. E ela quer saber qual? O quinto menor. Então, vamos começar. Qual que é o menor? O menor é o 1. O segundo menor é o 2, mas perceba que tem dois 2. Então, um é o segundo, o outro é o terceiro. Tanto faz a ordem, porque os valores são os mesmos. 1, 2, 3, quarto menor é o 3. O quinto menor é o 4. Então, nós temos aqui que o quinto menor de A1 a C4 é um 4. Aí ele fala, se ele for igual ao sexto maior de A1 a C4, lá, A1 a C4 a seleção, ponto e vírgula, a ordem. Sexto maior. O maior número aqui é o 12. O segundo maior é o 11. O terceiro maior é o 10. O quarto maior é o 8. O quinto maior é o 6. E o sexto maior é um dos 5. Então a gente sabe que o sexto maior é um 5. Se essa condição for verdadeira, ou seja, se o quinto maior de A1 a C4, no caso 4, for igual ao sexto maior de A1 a C4, no caso 6, se for igual,
Então, vai trazer o segundo menor de A2 até B3. Perceba que nessa função já não pega mais a planilha toda. Foi determinado A2 até B3. Então, vai selecionar da célula A2 aqui, né, até B3. Coluna B, linha 3. Então, é essa área aqui. Então, se essa condição for verdadeira, traz segundo menor de A2 a B3. O primeiro menor é o 1, o segundo é o 2. Então, se for verdadeira, traz o 2. Se essa condição for falsa, vai concatenar as células A2 e B2. O que é concatenar? Concatenar é o mesmo que juntar. Essa célula vai juntar exatamente o conteúdo da célula A2 mais o conteúdo da célula B2. Somente. Nesse caso, não tem espaço, não tem nenhum sinal. Esse sinal aqui não aparece na fórmula, tá? Ele é simplesmente para separar a célula A2 da B2 dentro da função. Então, essa função simplesmente vai pegar o conteúdo da A2 e juntar com a B12. No caso, a célula A2 tem um 1 e a célula B2 tem um 2, o que formaria um 12. Então, a célula diz exatamente isso. Se 4, que é o quinto menor de A1 a C4, for igual ao sexto maior de A1 a C4, que é 5, vai trazer o segundo menor de A2 até B3. Senão, vai concatenar. Como a gente pode perceber, 4 e 5 não são iguais, né? São diferentes. Então, isso aqui é falso. Portanto, a resposta que a célula vai trazer é 12. Alternativa A. Mais uma questão em Excel. Considere a seguinte tabela editada no Microsoft Excel 2016, versão em português, configuração padrão. Tabela a mesma da questão anterior. 3 colunas, 4 linhas. Suponha que a seguinte fórmula tenha sido colocada na célula D4 da planilha. A fórmula é o máximo, abre parênteses, A1, ponto e vírgula, A1, 2 pontos, B2, ponto e vírgula, A1, 2 pontos, C3, fecha parênteses. O resultado produzido nessa célula é, bom, aqui nós teríamos, não aparece na ilustração, mas aqui nós teríamos a célula, a coluna D, né? A, B, C, D, e aqui nós temos a linha 4, portanto, a célula D4 ficaria mais ou menos aqui. Então vamos à fórmula. A fórmula ela pega o máximo, porém ela faz várias seleções. A primeira seleção é a célula 1. Então ela quer saber o máximo da célula 1. A célula 1, coluna A, linha 1, só tem uma célula, então o valor máximo é o valor que está ali. 2. Essa é a primeira, esse é o primeiro valor. Já a segunda seleção, ela fala A1 até B2. Então quer saber o máximo de A1 até B2. Então já pega coluna A, linha 1, até a célula B2, coluna B, linha 2, que é essa onde tem um 2 aqui. Então vai pegar essas 4 células. Qual que é o valor máximo dessas 4 células? A gente percebe que tem um 2, né? 2, 2 e um 3. Então, aqui nós temos um 3. E por último, ela quer saber o máximo, ela pega o máximo de A1 até C3, ou seja, ainda maior, vai pegar lá da primeira célula de A1 até C3, que é essa aqui, ó, A1 até C3. Qual que é o máximo de toda essa seleção? Temos 1, 2, 3, 5, 4, 6 e 8. Obviamente, é o 8. Então, a célula vai trazer o máximo. Quais são os valores que estão dentro de cada uma das seleções, dentro do parênteses? Primeiro um 2, um 3 e um 8. Então, qual desses valores vai ser o que vai aparecer no final?
o que for maior, no caso, o 8. Portanto, a nossa resposta é a alternativa D. E é bastante óbvio, porque você pode perceber que a primeira seleção era a célula 1. A segunda seleção era a célula A1 até B2, ou seja, incorporava a célula 1 e pegava mais 3 células, né? Essas 4 células, ela, a célula 1 mais essas 3 aqui. Já a seleção A1 a C3 pegava tanto a primeira quanto a segunda seleção. É natural que essa seleção A1 a C3 fosse trazer a resposta, porque ela pegou o maior de todos que fosse possível entre esses aqui, ó. Perceba que a linha 4 não pegou nenhum valor, embora tenha aqui nas alternativas o 12 e o 11. Se uma pessoa vai mais desavisada, ou se não presta atenção, ela corre o risco de errar. Então, o máximo entre A1 até B2 e A1 até C3 é 8, resposta alternativa D. No Microsoft Excel 2016, em português e em sua configuração padrão, o botão esse que você está vendo aí na sua tela, tem a função de... Bom, eu nem falei o nome do botão, porque senão eu já entregava qual que era a resposta da questão. Para quem não conhece, essa letra que aparece dentro do botão é a letra sigma do alfabeto grego, tá? A letra sigma, ela significa na matemática somatório. Ela também significa algumas variações estatísticas, mas o que interessa para nós nesse momento é o somatório, tá? Bom, vamos dar uma olhada nas opções. A alternativa A fala edição gráfica da equação. A alternativa B fala edição gráfica de um símbolo. A alternativa C fala em inserção de um símbolo. A alternativa D fala em totalização automática. E a alternativa E fala em limpeza de uma célula. Como vocês podem perceber, a alternativa correta é a D, totalização automática. Por quê? Porque o nome desse botão é justamente totalização automática, tá? Ao selecionar ele, o total aparecerá após você selecionar algumas células, ou seja, você clica lá no botão totalização automática, vai dar a opção de você selecionar algumas células e ali vai vir a soma de todas aquelas células selecionadas. Bom, ainda sobre essa questão do Excel, o botão totalização automática, ele traz outras opções além do que foi explicado na questão. Ao clicar nessa setinha para baixo que tem ao lado da letra sigma, você vai achar mais funções. Funções tipo média, máximo e mínimo, entre outras. Vamos agora para as questões no Word. Então vamos para mais uma questão. Durante a edição de um documento no Microsoft Word 2016, em português e em sua configuração padrão, selecionou-se uma palavra no formato normal e, posteriormente, mudou-se o seu formato de fonte para taxado. Considere o grupo fonte presente na guia página inicial do Microsoft Word. Então, logo abaixo do enunciado, você pode ver a figura, né, a imagem do grupo fonte. O botão que, se pressionado, efetua diretamente essa mudança de formato na palavra selecionada é... Bom, a questão sobre Microsoft Word 2016... Foi selecionada uma palavra que estava no formato normal, o formato padrão, logo que você digita, e mudou-se a fonte para taxado. E ele quer saber qual botão foi utilizado. Vamos às alternativas. Bom, a primeira alternativa, quando você for verificar aí no seu Word, você vai perceber que esse traço logo abaixo do A, ele é vermelho, tá? Mas por que esse traço ele é vermelho? Ele significa qual cor está selecionada para mudar a cor da fonte quando você clicar nesse botão. E por padrão, a cor selecionada é o vermelho. Beleza? Então esse botão é o cor da fonte. Você pode clicar numa seta que tem ao lado dele, como você pode ver aqui na imagem do grupo fonte, e escolher outras cores, inclusive. Você seleciona lá a cor, seleciona o seu texto, clica, vai dar tudo certo, vai selecionar para aquela cor que você escolheu. Mas o formato padrão é vermelho, então quando você abrir o Word e verificar, você vai ver que está um vermelho. Portanto, é o botão cor da fonte, tem a função de mudar a cor da fonte, não é a nossa resposta. Já
esse segundo botão aqui, da alternativa B, a hora que você verificar no seu Word, você vai ver que ele tem um efeito aqui. Você percebe que tem a letra A em branco. E observando numa imagem colorida ou no Word, você vai perceber que é uma espécie de sombra meio azulada. Esse botão ele chama efeitos de texto. Efeitos de texto. E como o próprio nome diz, ele tem a função de colocar efeitos no texto. Ele também tem uma setinha logo ao lado, você clica e você vai achar ali diversos tipos de efeito, tipo brilho e sombra, entre outros. Também não é a nossa resposta. Já a alternativa C, o botão chama justamente taxado. E é o que? Você vai ter lá um texto digitado e ao clicar nesse botão, ele aplica uma linha sobre o texto exatamente como está, como você pode ver aqui dentro do botão. Então, essa é a função taxado. É riscar o texto traçando uma linha bem no meio dele, beleza? Então, portanto, para se mudar o formato de fonte para taxado, clicou nesse botão que você vê na alternativa C, que tem o nome de taxado. Portanto, a nossa resposta é a alternativa C. Mas vamos analisar as outras duas alternativas. A alternativa D, você pode ver um X com um 2 logo acima. Esse botão é o sobrescrito. E a função dele é digitar letras bem pequenas acima da linha do texto, exatamente como você está vendo. A gente tem um X e um 2 logo acima. Então, se você precisar colocar alguma letra pequena acima da linha do texto, você vai usar o botão sobrescrito. E por último, um formato bastante conhecido, que é o itálico. O itálico ele tem a função de aplicar essa inclinação nas letras, né, das palavras, no texto, como você está vendo dentro do botão, beleza? Só repetindo, nossa resposta é a alternativa C, taxado, que nada mais é do que traçar uma linha no meio do texto. Oitava questão, questão de número 84. Um usuário do Microsoft Word 2016 selecionou uma letra de uma palavra e em seguida pressionou simultaneamente duas teclas, Ctrl e o sinal de igual. Essa ação aplicará no caractere selecionado a formatação A, itálico, B, sobrescrito, C, sublinhado, D, taxado e E, subscrito. Bom, uma questão sobre atalhos no Microsoft Word. O usuário ele pegou uma letra qualquer de uma palavra e ele aplicou um atalho, no caso, Ctrl mais o sinal de igual. E a questão pergunta qual que vai ser a formatação aplicada ao caractere selecionado. Vamos analisar alternativa por alternativa. A alternativa A fala em itálico. Para a gente aplicar o itálico através de um atalho, nós vamos usar Ctrl mais I. Tranquilo? Só lembrar aqui do I de itálico. A alternativa B fala em sobrescrito. Para aplicar a formatação sobrescrito com atalho, você vai usar Ctrl mais o sinal de mais o sinal de adição. A alternativa C fala em sublinhado. O atalho de sublinhado vai ser Ctrl mais S, tranquilo? S de sublinhado. Já taxado, na configuração padrão, não tem nenhum atalho. E sobrescrito, e subscrito, o atalho é Ctrl mais sinal de igual. Portanto, a resposta alternativa é subscrito. Próxima questão, mais uma questão do Word. Um documento editado no Microsoft Word 2016, na sua configuração padrão, possui 45 páginas no total. O usuário informou o seguinte intervalo de páginas, 4.7.28, tracinho 33, ponto e vírgula 36.
em local próprio da janela Imprimir. Assinale a alternativa que contém as páginas que serão impressas. Bom, como vocês podem ver, ele escolheu uma série de páginas para imprimir dentre as 45 do documento. Vamos analisar. A primeira página que ele colocou para imprimir é a página 4. Ok. E ele coloca aqui um ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula, ele quer dizer o seguinte, é a 4 e ponto. Ali acabou, é só a 4. E logo após, nós temos um 7. Então, como eu falei, o ponto e vírgula diz que é apenas a 4. Então, a gente vai ter a 4, a 7, e nós temos outro ponto e vírgula. Ou seja, não é a 7 até a 28, não tem nada depois da 7. É a 7, ponto e vírgula, e aí vai começar outra seleção. E aí nós temos 28, e aí nós não temos o ponto e vírgula, nós temos o quê? Um traço. Esse tracinho aqui, nessa janela de imprimir, né, da seleção, da personalização de quais páginas serão impressas, ela significa até. Ou seja, o usuário está falando que tem que ser impresso da 28 até a 33. Então, vai ser impressa a 28, a 29, a 30, 31, a 32 e a 33. Logo após esse intervalo de 28 até 33, um ponto e vírgula. Ou seja, como nós já falamos, acaba esse intervalo e vem outro. E qual que é esse outro? Somente a página 36. Então, vai imprimir a 4, a 7, a 28, a 29, a 30, a 31, a 32, a 33 e a 36. Olhando as nossas alternativas, a gente percebe que a nossa avaliação é correspondente à alternativa E. Portanto, as páginas que serão impressas serão a 4, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 36. Próxima questão. No Microsoft Word 2016, em sua configuração padrão, as configurações do parágrafo e estilo são encontradas na guia. Vamos analisar alternativa por alternativa. A questão simples, né? Ela simplesmente quer saber em qual guia está as configurações de um parágrafo num Word com configuração padrão. Vamos analisar uma por uma. Bom, a primeira guia aqui que eu gostaria de destacar é a guia layout de página. A primeira coisa é que a guia layout de página ela já não existe mais no Word 2016, beleza? Ela existe em versões anteriores. No Word 2016, ela foi desmembrada. E nós temos lá, entre outras, uma guia chamada Layout. Mas layout de página não, porque já podemos cortar uma alternativa. Já a primeira alternativa, a letra A, ela fala em inserir. Na guia inserir, como o próprio nome diz, nós teremos opções de inserção de elementos do documento que nós estamos trabalhando no Word. Elementos como imagens, tabelas, formas, gráficos, entre outros. Não tem absolutamente nada a ver com configuração de padrão, beleza? Inserir é bastante intuitivo. Falou inserir é realmente adição de elementos externos, né? Tipo, como a gente mesmo falou, imagens, tabelas, formas, entre outros. Então, nós podemos cortar também a opção inserir. Vou pular para a última aqui, ó, revisão. A outra que também é bastante intuitiva, tá? Entre outras opções que temos dentro de revisão, está a revisão de texto, opção de ler em voz alta, acessibilidade e idiomas. Também não tem nada a ver com parágrafo. E exibir. Exibir vai estar ligado a modo de exibição, movimentação de página, exibição de régua, linhas de grade, essas coisas ligadas mais à forma com que o documento, o Word, é exibido. Também não tem nada a ver. E as configurações mais básicas, as configurações iniciais, tipo fonte, estilo, cor da letra, e entre essas o parágrafo, elas ficam na guia chamada página inicial, tá? Lá nós vamos ter um grupo chamado parágrafo, e lá dentro desse grupo nós teremos opções de alinhamento, de espaçamento, entre outras configurações para parágrafo. Portanto, a alternativa correta é a letra C. No Microsoft Word 2016, em sua configuração padrão, as configurações de parágrafo e estilo são encontradas na guia página inicial.
Agora vamos para duas questões do Microsoft PowerPoint 16. No Microsoft PowerPoint 2016, a finalidade da função ocultar slide, acionável por meio do botão de mesmo nome, é fazer com que o slide selecionado... Então vamos analisar. Está perguntando sobre a função ocultar slides, e essa função, veja bem, ela fica dentro de uma guia chamada Apresentação de slides. Veja bem, isso é bastante importante. A função ocultar slide fica dentro da guia Apresentação de slides. Vamos olhar alternativa por alternativa. A alternativa A fala o seguinte: tenha bloqueadas tentativas de alterar o seu conteúdo. Não tem absolutamente nada a ver ocultar slide com bloquear conteúdo. Beleza? Não é a alternativa A. Seja designado como o último a ser exibido na apresentação de slides. Também não. Isso aí você pode, inclusive, clicar no slide e arrastá-lo, posicionando ele tanto na frente quanto atrás, no início, no final da apresentação. A alternativa C fala: tenha sua resolução reduzida até o mínimo suportado pelo computador em uso. Mais uma questão que não tem nada a ver, está falando sobre ocultar slides e aqui está falando sobre resolução. Também não é a alternativa C. A alternativa D fala: não seja exibido no modo apresentação de slides. Veja bem, ocultar slides dentro da guia apresentação de slides. Exatamente isso, a alternativa D. Quando você oculta um slide e você está vendo ou mexendo no PowerPoint lá no modo de edição, você até consegue mexer nele. Ele vai ficar ali na lateral esquerda um pouco mais claro que os outros, sinalizando que aquele slide está no modo oculto. Porém, ao clicar nele, você vê ele na área de edição e consegue mexê-lo. Mas ao clicar, ao mudar para o modo de apresentação, ao passar pelos slides, aquele slide que está oculto, ele não vai ser exibido, tá? Então, a finalidade da função ocultar slides é fazer com que o slide selecionado não seja exibido no modo apresentação. E vamos para a última alternativa, para a gente passar por todas. A alternativa E fala: tem a sua velocidade de transição entre slides fixada no valor médio. Também nada a ver, nós temos lá guia com opções sobre transição de slides e nada tem a ver com ocultar slides, beleza? Então, como já falamos, a alternativa correta é a D, não vai ser exibido, né, no modo apresentação de slides. Então vamos para mais uma questão. É o slide principal em uma hierarquia de slides que armazena informações sobre o tema e os layouts dos slides de uma apresentação, incluindo o plano de fundo, a cor, as fontes, os efeitos, os tamanhos dos espaços reservados e o posicionamento. Cada apresentação contém pelo menos um slide desse tipo. Seu principal benefício é poder fazer alterações de estilo universal em todos os slides de uma apresentação, inclusive naqueles adicionados posteriormente a ele. O texto do enunciado sobre o Microsoft PowerPoint 2016, em sua configuração padrão, refere-se... Bom, nós temos aqui uma questão sobre PowerPoint, né, Microsoft PowerPoint 2016, e ele fala sobre um slide que ele controla a aparência de uma apresentação inteira, né? Com cores, com fontes, com efeitos, com formas, e a principal função dele é que você consegue fazer alterações em toda a apresentação, inclusive naqueles slides que vão ser inseridos posteriormente. É um slide que controla toda a aparência, né? Ele tem elementos que vão aparecer em todos os slides de uma apresentação. Essa descrição nada mais é do que a descrição do slide mestre, tá? O slide mestre, ele está lá na guia exibir, dentro do grupo modos de exibição. Você vai achar lá um botãozinho slide mestre e ele vai ter essa função. Você cria o slide mestre e ele vai ser replicado toda vez que você adicionar mais algum slide na sua apresentação, e toda vez que você fizer uma alteração nesse slide, você altera todos os outros, beleza? Bom, aqui nós temos o slide oculto também, né? Não é a resposta, porém compensa falar um pouco sobre ele, porque o slide oculto nada mais é do que uma opção de ocultar um slide que não vai aparecer no modo de apresentação. Ele aparece no modo de
edição, você consegue perceber que ele está oculto, porque ele fica mais claro que os outros slides, mas a hora que você for fazer a apresentação ali, ele não vai aparecer, tá? Super slide, slide conceito, slide público, também não são a função, né? A resposta é slide mestre. Bom, então para finalizar as questões, vamos agora falar sobre correio eletrônico e internet. Então, vamos para mais uma? Quando se recebe uma mensagem por meio do correio eletrônico, há diversas opções de resposta, sendo que na opção encaminhar, alternativa A, na mensagem de encaminhamento, não pode ser editado ou alterado o campo assunto da mensagem original recebida. B, se houver anexos na mensagem original recebida, esta só pode ser enviada para um destinatário. C, se houver anexos na mensagem original recebida, apenas um deles pode ser incorporado à mensagem de encaminhamento. D, tanto o texto da mensagem original recebida quanto eventuais anexos são incorporados à mensagem de encaminhamento. E a alternativa é: não pode haver destinatários em cópia se houver mais de um anexo na mensagem original recebida. Bom, aqui uma questão, ela quer saber o seguinte: o que você pode fazer quando você recebe uma mensagem e decide pela opção de encaminhar? Quando você recebe a mensagem e decide encaminhar, você clicou lá em encaminhar, o que está acontecendo é um novo e-mail, entendeu? Nesse e-mail você pode mudar o assunto, você pode colocar, acrescentar destinatários, você pode colocar pessoas em cópia oculta, tá? A mensagem original vai e você pode acrescentar outra mensagem. Os anexos que vierem, se por acaso vir nesse e-mail, você também, ao optar por encaminhar, eles também irão, entendeu? Então, não tem nenhuma restrição quanto a número de destinatários, nem número de anexos, e também não tem nenhuma relação entre a quantidade de anexos e a quantidade de destinatários. Tranquilo? Então, a resposta correta é a letra D. Tanto o texto da mensagem original recebida quanto eventuais anexos são incorporados à mensagem de encaminhamento. Essa é a resposta correta. Vamos analisar as outras questões. Na mensagem de encaminhamento, não pode ser editado ou alterado o campo assunto da mensagem original recebida. Pode, você pode sim, né? O texto vai vir um prefixo lá que significa o assunto, dizendo que a mensagem foi encaminhada, mas você pode alterar, inclusive tirar, né, essa sigla de encaminhamento. Se houver anexo na mensagem original recebida, esta pode ser enviada para um destinatário? Não existe nenhuma relação entre quantidade de anexos e destinatários, tranquilo? Se houver anexos na mensagem original recebida, apenas um deles pode ser incorporado à mensagem de encaminhamento? Também não. Se vier lá 2, 3, quantos anexos vierem, todos serão incorporados, tranquilo? E por último, a letra E. Não pode haver destinatários em cópia, se houver mais de um anexo na mensagem original recebida. Bom, como eu já falei, não existe essa relação. Tendo ou não anexos, você pode colocar as pessoas em cópia ou destinatários, tranquilo? Então a resposta, letra D. Gravem isso. Tanto o texto da mensagem original recebida quanto eventuais anexos são incorporados à mensagem de encaminhamento. Então vamos lá, mais uma questão. Para que uma mensagem possa ser enviada pelo serviço de correio eletrônico, o e-mail, é imprescindível a inclusão de... Vamos analisar alternativa por alternativa. A alternativa A fala do nome completo do destinatário no campo para. Não. Veja só, quando você vai enviar um e-mail, você não pega o nome completo da pessoa, você pega o endereço de e-mail dela. Só assim o serviço de correio eletrônico vai conseguir identificar para quem, né? Para qual e-mail enviar aquela mensagem, tá? O nome completo aqui não serve para nada. Alternativa B fala de pelo menos uma palavra no campo assunto ou subject. Também não. É possível você enviar uma mensagem para alguém
com o campo assunto em branco, vazio. Você simplesmente não coloca nenhum assunto. O e-mail não vai ter um título. O que pode acontecer é que, dependendo do serviço de correio eletrônico que você estiver utilizando, vai surgir na tela uma caixa de texto perguntando se você realmente quer enviar aquela mensagem com o campo assunto em branco. Isso é para caso você tenha esquecido, você vai lá e preenche. Mas se a sua intenção for realmente enviar um e-mail com o campo assunto em branco e você clicar que sim, que você confirma que quer enviar dessa forma, o e-mail será enviado. Então não é a alternativa B. Vamos para a próxima. Alternativa C. Do endereço de e-mail nos campos para, ou com cópia oculta. Exato. Para enviar uma mensagem, nós já até falamos sobre isso na alternativa A. Nós precisamos de um endereço de e-mail. E ele pode ser preenchido no campo para, que é o destinatário, ou o com cópia, que é uma pessoa que, no caso, né, quer estar em cópia, ou com cópia oculta, que é uma pessoa que está em cópia, mas que o destinatário e nem os que estão com cópia verão. Então, para enviar uma mensagem de correio eletrônico, você precisa, né? É imprescindível a inclusão do endereço de e-mail. Aí os campos pode ser o para, o com cópia ou com cópia oculta. Portanto, a nossa resposta é a alternativa C. Mas eu quero fazer uma observação aqui, tá? A gente já está há muitos anos habituado a usar essa sigla aqui, ó, CC, para com cópia, tá? Na verdade, significa cópia carbono. E a outra, cópia carbono oculto. Tranquilo? Então, só uma pequena observação aqui, porque durante a explicação eu acabei usando o termo mais comumente utilizado, mas gostaria de deixar claro que o correto é cópia carbono e cópia carbono oculta. Mas vamos continuar. Embora a gente tenha achado já a solução, vamos analisar as outras alternativas. A alternativa D fala de pelo menos uma letra no corpo da mensagem. Também não. Você pode mandar o corpo da imagem vazio, nenhuma letra, nada. Inclusive você poderia mandar até uma imagem, né? E a alternativa E fala da mensagem em formato de texto. Olha, eu acabei de falar, tá? Você pode não enviar nenhuma mensagem em texto, né? Pode enviar simplesmente um anexo, pode enviar uma fotografia, um vídeo, beleza? Então, como nós já falamos, a alternativa, né, correta é a C. Para que uma mensagem possa ser enviada pelo serviço de correio eletrônico, é imprescindível a inclusão do endereço de e-mail nos campos para, ou com cópia oculta. Em um mundo cada vez mais digital, a segurança na navegação na internet é uma preocupação essencial. Por isso, assinale a alternativa que indica qual é o prefixo de endereço de um site seguro. Alternativa A, http, no caso, barra invertida. Alternativa B, sec, ou sec, barra invertida também. Alternativa C, https, Alternativa D, wwws. E a alternativa E, wwws. Navegando por sites na internet, rapidamente você percebe que cada site tem o seu endereço. Esse endereço ele é chamado de URL, e você consegue ver ele lá na barra de navegação, na barra de pesquisa do seu navegador. Esse endereço, a URL, é formada por protocolo, mais o www, mais o domínio do site. Geralmente, quando você olha lá na barra de navegação, você vê apenas o domínio. Por exemplo, youtube.com. Mas se você clicar com o cursor, posicionar o seu cursor lá na barra de navegação, você vai perceber que antes vem um www, né? E antes vem um protocolo. Os protocolos mais utilizados é o HTTP. Logo depois do HTTP tem dois pontos e barra. E o HTTPS, que também tem dois pontos e barra. A questão pergunta sobre qual prefixo. Então nós vamos focar aqui no protocolo, porque o prefixo é o que vem antes, né, o que vem na frente.
indica um site seguro. Então ele tá preocupado aqui com questão de segurança. Bom, a gente já sabe que é o protocolo, mas qual? HTTP ou HTTPS? É fácil de você decorar, porque a opção mais segura é a que tem o S, justamente aqui, S de segurança. Tranquilo? Então, a nossa resposta, alternativa C, HTTPS, //. Mas qual que é a diferença do HTTP para o HTTPS? O protocolo HTTPS ele tem camadas de segurança. Nele, a comunicação ela é criptografada, ou seja, ela é escrita em códigos, de uma forma que só o receptor e o emissor das mensagens, das informações, conseguem entendê-las. Uma outra vantagem também que garante mais segurança em sites com protocolo HTTPS é que são sites certificados por uma instituição que garante a identidade do site. Ele garante que aquele site é seguro e que aquele site realmente é da empresa, né, do domínio que realmente está escrito ali. Então a resposta é a letra C, HTTPS. Então vamos lá, próxima questão. Assinale a alternativa que indica como deve ser feita no site Google a pesquisa para procurar pelo termo exato, Prefeitura Municipal de Jundiaí. Bom, imagina que você está no site de pesquisa, no site de busca Google, e você quer procurar alguma coisa, né? Você quer procurar uma receita, você quer procurar o termo macarrão, alho e óleo. Se você digitar lá macarrão, alho e óleo e dar Enter, vai vir uma série de resultados com o termo macarrão, alho e óleo, completinho. Mas também vai vir uma série de outras páginas falando sobre macarrão, sobre alho e sobre óleo. Se você quer que venha apenas o termo macarrão, alho e óleo, você vai colocá-lo entre aspas. Simples assim, aspas duplas. Escreveu o seu termo entre aspas duplas, o Google só vai trazer resultados onde as palavras estão exatamente como você digitou. Macarrão, alho e óleo. Tranquilo? Não é aspas simples, não é entre colchetes, não é entre asterísticos, tranquilo? Sempre aspas duplas. Então, se você quer pesquisar o termo exato, Prefeitura Municipal de Jundiaí, você vai colocar o termo Prefeitura Municipal de Jundiaí entre aspas duplas. Resposta alternativa letra D, tá? Lembrando, não é entre traços, também não é entre asterísticos e também não é entre colchetes. E também não tem nada a ver com o termo exato em inglês. Certo? Resposta à letra D, entre aspas duplas. Alguns navegadores utilizados na internet, como o Microsoft Edge e o Chrome, permitem um tipo de navegação conhecida como privada ou anônima. Sobre esse recurso, é correto afirmar que ele foi concebido para, normalmente, a. Não permitir o armazenamento de favoritos durante a navegação. B. Não permitir que sejam realizados downloads de quaisquer tipos de arquivos. C. Substituir os dados do usuário por outros fictícios definidos pelo próprio usuário e evitar que propaganda comercial e e-mails do tipo spam sejam posteriormente encaminhados ao usuário. D. Permitir que sites sejam acessados sem que sejam guardados quaisquer dados e informações que possam ser usados para rastrear a partir do navegador as visitas efetuadas pelo usuário. E a alternativa é impedir que o provedor de internet e os sites visitados tenham acesso aos dados relativos à navegação do usuário. A navegação privada ou anônima, estamos falando aqui, ela deu como exemplo o Microsoft Edge e o Chrome, dois navegadores, e cada um vai ter um termo para esse tipo de navegação. Essa navegação privada, ela significa o quê? Você vai poder navegar por sites, né? E as suas informações elas não vão ser salvas. Tá? Então ela vai ficar privada, ela vai ficar anônima do ponto de vista do computador que você está usando. Ou seja, o navegador não vai salvar as informações da sua navegação. Ao abrir lá o histórico de navegação,
você não vai ter os sites, os dados utilizados para navegação que você fez no modo privado ou anônimo, beleza? Então é isso. Você fica privado, você fica anônimo ali no seu computador, no seu navegador. Uma outra pessoa vier e querer saber aonde você navegou enquanto estava no modo privado ou anônimo, ou até mesmo se você quiser saber isso, voltar em alguma página que você esteve, você não vai conseguir, porque o modo privado e anônimo, novamente, não salva os sites acessados ou qualquer dados, qualquer informação que possa servir para rastrear as suas visitas. Não tem nada a ver com downloads. Os sites de internet que você está lá, né, os sites que você está visitando, o provedor de internet, esses todos conseguem ver quem está ali, quem está acessando, qual é a máquina, beleza? E não tem nada a ver com downloads também. Você consegue fazer downloads e você consegue até, por incrível que pareça, armazenar nos favoritos. É um pouco contraditório, já que você está numa navegação privada, o que você salvaria nos favoritos? Mas se você mandar, o navegador vai fazer, beleza? Então, a alternativa correta é a D. Normalmente, permitir que sites sejam acessados sem que sejam guardados quaisquer dados ou informações que possam ser usados para rastrear a partir do navegador as visitas efetuadas pelo usuário. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de deixar seu like e também de aproveitar aí a caixa de comentário para deixar sua sugestão, sua crítica e suas dúvidas. Não se esqueça, mais uma vez, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e compartilhe o vídeo com as pessoas que estão aí estudando informática e estudando para concurso. Espero vocês numa próxima oportunidade e até mais.